Josué, capítulo de número 7. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Pelo menos meia dúzia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 7. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Oh, coisa boa. Diz a palavra do Senhor em Josué, capítulo de número 7, versículo de número 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deixa eu te explicar esse texto. Havia uma ordem da parte de Deus para com Josué, e Josué também havia transmitido essa palavra para todo o povo de Israel. E a palavra era: nós vamos atacar o inimigo, mas o ouro e a prata, todo o ouro, toda a prata que vós achardes, é da casa do Senhor. Ouro e prata é algo que encanta os nossos olhos, sim ou não? Ouro e prata, poder, hoje tem encantado os olhos, tem agradado aos olhos de muitos homens. E não foi diferente com Acã. Acã, quando ele vai estar lá na luta, na guerra, ele pega o ouro e prata e ao invés de levar para a casa de Deus, ele esconde debaixo da sua tenda. Ele desobedece a uma ordem de Deus. E a desobediência a Deus traz consequências. O que acontece? Acontece que todo o exército de Israel não consegue vencer o seu inimigo. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo as batalhas da vida? Porque não está obedecendo a Deus. Começa a obedecer ao Senhor, a palavra de Deus, você vai ver como a tua vida muda. Não adianta eu e você nós olharmos para o ouro e a prata, agradarmos aos nossos olhos, mas desobedecermos a Deus. Você acha que ninguém está vendo embaixo da sua tenda? Existe um Deus poderoso que os olhos dele estão sobre todos. E eu quero te encorajar nessa noite a você obedecer a Deus, e mesmo que os teus olhos estejam diante de ouro e prata, obedeça a sua palavra. Pela desobediência, a consequência foi terrível. Israel perdeu a batalha. Josué volta para seu acampamento derrotado e ele começa a falar com Deus. Deus, por quê? Por que nós perdemos essa batalha? Foi o Senhor quem nos deu garantia de vitória. E por que nós perdemos? Porque a desobediência entrou, irmão. A desobediência não pode reinar nas nossas vidas. O que Josué fez? Josué se humilhou diante de Deus. Deus revelou a ele o que estava acontecendo. Ele foi à tenda de Acã, levantou tudo a tenda de Acã e achou ouro e prata. E fez aquilo que Deus mandou fazer. Acaba com tudo isso. Acaba com a família de Acã. Deus, irmão, quer acabar com aquilo que te faz mal. Agora, preste atenção numa coisa. Quantos de nós estamos caindo na desobediência por coisas tão pequenas? Tão pequenas. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Você vai ver que esse rei, ele perde tudo porque foi desobediente a Deus. Observe você,
1 Samuel, capítulo de número 15, vai falar sobre a desobediência de Saul. Observe que o texto vai dizer assim, olha, verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus mandou destruir tudo. Sabe qual foi o problema de Saul? Desobedeceu a Deus. Saul vai lá e ganha a batalha. Saul vai lá e vence a batalha. Mas quando ele olha para os despojos, ele se encanta com os despojos. E ele guarda os bois, as ovelhas. Ele traz tudo para Israel. Mas, irmãos, havia uma ordem de Deus. Irmãos, eu gostaria que você entendesse nessa noite, não desobedeça a palavra de Deus. Não desobedeça a ordem de Deus. Aquilo que Deus falou contigo, persevera naquilo. Porque aquilo é o caminho, essa palavra que Deus te deu é o caminho para você alcançar aquilo que você está buscando. Quando Deus nos dá uma direção, fala conosco, você precisa obedecer. Para que você continue reinando, para que você continue vencendo as batalhas. Agora, você vai ouvir, e é um versículo que todos nós conhecemos, versículo 22 do capítulo 15, que nós estamos, o profeta vai dizer, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Amém, Jesus? Quem não se lembra da desobediência de Jonas? Até as nossas crianças já sabem dessa história. Meus irmãos, eu vim aqui dizer para você que a desobediência vai te levar à destruição. Comece a obedecer mais a Deus. Comece a estar mais na presença de Deus. Deus, em Deuteronômio 28, abra comigo a sua Bíblia, vai listar uma série de bênçãos sobre a obediência. Deuteronômio, capítulo 28, abra comigo. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 28. As bênçãos decorrentes da obediência. Diz o versículo 1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Obedeça que Ele te exalta. Amém? Obedeça que Ele te exalta. Verso de número 2, versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Aleluia, irmão. Olha que coisa maravilhosa, se eu obedecer a Deus, a minha casa será bênção. Se eu obedecer a Deus, tudo o que eu tenho, que Deus colocou nas minhas mãos, elas vão continuar nas minhas mãos. Satanás não terá poder para tirá-las das minhas mãos.
Tudo aquilo que Deus me deu vai permanecer, e muito mais que isso, elas vão se multiplicar. Mas nós temos desobedecido a Deus. Eu quero te mostrar, irmão, por esta palavra, versículo de número 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Pastor, às vezes eu não entendo porque eu estou sendo perseguido no trabalho, são os teus inimigos. Mas obedeça a Deus e você vai ver que eles vão fugir do teu caminho. Aleluia. Onde quer que você coloque a planta dos seus pés, a palavra do Senhor diz que Ele nos deu. Agora, obedeça a Deus. O versículo 8 diz: ó Senhor, determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Você quer conquistar o respeito das pessoas? Você quer ser honrado pelas pessoas? Honre a Deus, obedeça a Deus. Você quer ser bem visto? Eu quero refletir a glória de Deus. Aleluia, eu também quero refletir a glória de Deus. Mas para isso, primeiro eu tenho que obedecer. Eu preciso obedecer. Versículo de número 11 diz: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, e na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro e o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar a toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tornarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Obediência. Amém, Jesus? Obediência. A obediência a Deus nos dá todas as possibilidades de nós sermos uma verdadeira bênção. A presença de Deus em nossas vidas, quando nós o obedecemos, ela é fator determinante para você ser bem-aventurado na sua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Filipenses, capítulo de número 2. Está lá no final da Bíblia. Filipenses, capítulo de número 2. Diz, Filipenses, capítulo 2. Versículo de número 8. Vamos começar pelo versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Diz a palavra do Senhor: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha para mim.
Você sabe qual é o maior exemplo para mim e para você de obediência? Ele, Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 36, ele está na sua maior agonia, suando gotas de sangue. Ele pede para João, Pedro, João e Tiago, venha orar comigo. O Pedro, João e Tiago vão dormir. Ele volta segunda vez, vocês não podem orar comigo? Eles voltam a dormir. Pela terceira vez ele volta e ele encontra Pedro, João e Tiago, os discípulos de Jesus, dormindo. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Eu sou. Eu quero te dar uma palavra. Pare de dormir. Jesus está pedindo a tua obediência. Discípulos de Jesus, parem de dormir e comecem a obedecer a Deus. Eu pedi para vocês orarem comigo e vocês não puderam. E aí Jesus vai me dar o maior exemplo de obediência. Ele está naquela agonia, suando gotas de sangue. E ele olha aos céus e diz: Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu queiro, mas como tu queiras. Ele obedece ao seu Pai. E o versículo de número 8 diz, versículo de número 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. E aqui, irmãos, eu fico perguntando, por que é que eu não consigo obedecer a Deus? Se ele se entregou na cruz por mim, obedecendo ao seu Pai. Sabe, meus irmãos, eu não comentei isso ainda em lugar algum, mas o Espírito Santo falou aqui ao meu coração. Em janeiro do ano passado, eu fechei uma loja que eu tinha. Alguns irmãos aqui sabem. Quem conhece? Quem conhecia a loja? Uma livraria evangélica que eu tinha, chamada Getsemane. Alguns acho que nem entenderam o porquê eu fechei. Eu pus um comunicado na porta. Eu disse que naquele comunicado, que em obediência à palavra de Deus, o meu tempo naquele lugar e com aquela empresa havia terminado. E eu estava obedecendo a um novo tempo que Deus estava me levando. Alguns anos atrás, a minha mãe sofreu uma queda. E com essa queda, ela sofreu uma lesão na medula cervical. E essa lesão trouxe com que ela ficasse quase paralítica naquela época. Nós entramos em desespero, nós ficamos tristes, porque ela estava quase paralítica. Todas as pernas, o corpo, as mãos estavam dormentes e médico algum nós conseguimos achar a solução. A única opção era uma cirurgia de alto risco e ela fez essa cirurgia. Cortou daqui até embaixo, tirou 3 anéis e fez algo chamado descompressão da medula cervical. Passaram-se mais 4 meses e ela precisou fazer uma outra cirurgia aqui na frente e colocou uma prótese. Passaram-se mais 3 meses, essa prótese saiu do lugar e precisou fazer outra cirurgia, trocar a prótese. E em todo esse tempo ela não conseguia andar. E o meu pai dizia, você precisa me ajudar, você precisa vir aqui trabalhar comigo porque eu não dou conta. E no final do ano retrasado, ele não queria demonstrar, mas ele estava
frágil. Ele estava bem frágil. Ele não tinha mais forças. A preocupação e as responsabilidades eram muito grandes e ele não conseguia mais, sozinho, dar conta das coisas. E ele falava para mim: você não vai vir me ajudar? Eu estou precisando de você. Estou precisando da sua ajuda. Você fica aqui, ó, na farmácia, que eu vou cuidar dela. E eu, por um ano, irmãos, eu lutei contra Deus, eu desobedeci a Deus. E as coisas começaram a dar errado. Eu vendia 50x e naquele ano eu passei a vender, eu vendia 3x. Sabe por quê? Porque eu estava na desobediência. Mas o senhor é pastor, eu sei. Mas tem coisas que é difícil para a gente entender. E por um ano eu fiquei na desobediência e o Senhor foi fechando todas as portas, até que eu entendesse que era um tempo de eu olhar para Deus e obedecer aquilo que Ele estava me pedindo. E em janeiro do ano passado, eu tomei a decisão, eu e minha esposa. Nós fechamos. Sabe o que é você pegar o seu Isaac? Eu senti a mesma coisa quando Abraão pegou o seu Isaac, aquilo que ele amava, a promessa, e levasse para o monte, Davi. E lá levantasse o cutelo. Eu senti a mesma coisa, a mesma dor. A mesma dor. Mas no dia 10 de janeiro, eu fechei as portas. E eu disse: Senhor, eu estou a partir de agora te obedecendo. Agora eu peço uma coisa, Senhor. Cuida da minha casa. Cuida da igreja, Senhor. Porque na loja, a renda da loja, eu sustentava a minha casa, muitas vezes a igreja. E eu disse: Senhor, não me desampare. E daquele dia em diante, irmão, daquele 10 de janeiro em diante, o Senhor tem me sustentado. Eu não sei como, mas Ele tem me sustentado todos os dias. Porque eu resolvi obedecer. Meu pai, nunca vi o meu pai tão feliz quanto ele está hoje. A minha mãe, que estava em depressão por 2 anos, hoje ela consegue dar os seus passinhos e senta lá quietinha no cantinho e fica lá conosco. Às vezes aquela braveza toda dela: Bernardo, pega aquilo lá. Às vezes eu fico bravo, mas o Senhor me faz lembrar de que ela é minha mãe, eu preciso honrá-la todos os dias. E desde o dia que eu resolvi obedecer a Deus, as bênçãos do Senhor, elas estão vindo sobre a minha vida. Deus tem suprido todas as coisas. Às vezes a gente passa um aperto aqui e outro ali, mas o Senhor vem, porque Ele é o Deus Jeová Jireh e Ele provê. Não me tem deixado um dia sequer aflito, porque Ele é o Deus Jeová Shalom e me traz a paz que excede todo entendimento. Quero te encorajar a obedecer a Deus a partir de hoje. Quero dizer a você mais uma vez: é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que está sofrendo porque não está obedecendo ao Senhor. Amém? Eu precisei passar um ano da minha vida perecendo para poder entender essa verdade. Nunca tinha dito essa palavra, mas o Espírito Santo quer trazer essa experiência para alguns aqui essa noite. E por mais simples que seja essa palavra, ela é poderosa para mudar a situação que você está. Obedeça a Deus e Ele te exaltará. Obedeça a Deus que Ele suprirá todas as tuas necessidades. Obedeça a Deus que Ele virá com a providência sobre a tua casa. Obedeça a Deus, mas irmãos, obedeça a Deus em tudo. Não só nas pequenas coisas, mas em tudo. Em tudo. Obedeça a Deus. Seja um servo de Deus, seja um discípulo de Deus. Não durma. Acorde para essa verdade.
E eu tenho plena convicção, tenho certeza de que o Senhor se alegrará com você quando você obedecer à voz daquele que se fez homem entre nós, se humilhou, humilhou-se a si mesmo, se entregou na cruz para que nós hoje pudéssemos ter a bênção, que hoje nós pudéssemos ver o quanto ele obedeceu e que nós possamos ser também como ele, obediente à palavra do Senhor.